Durante a era de ouro de Hollywood, poucas atrizes encantaram o público como Audrey Hepburn. Com um sorriso radiante, sofisticação natural e papéis icônicos em filmes como A Princesa e o Plebeu e Bonequinha de Luxo, ela consolidou seu status como uma das estrelas mais queridas do cinema. Para inúmeros admiradores, Audrey parecia imortal, uma figura cuja existência no mundo real certamente refletia os contos de fadas encantadores que ela interpretava diante das câmeras. Contudo, por trás da fachada brilhante dos aplausos estrondosos e dos retratos lendários, sua jornada romântica percorreu um terreno muito mais complexo. Ela amou com profunda intensidade, casou-se 2 vezes e sofreu profunda devastação emocional. No entanto, durante o crepúsculo tranquilo de sua jornada, uma realidade singular emergiu. De todos os parceiros que ela amou, um indivíduo específico permaneceu gravado para sempre em sua alma. Frequentemente, os romances mais profundos florescem somente depois que os olhos do público se desviam. Antes de mergulharmos no mundo emocional íntimo deste ícone do cinema, gostaria de saber qual filme de Audrey Hepburn você assiste repetidamente. Compartilhe seus favoritos nos comentários abaixo. Agora vamos explorar o romance hollywoodiano que estava fadado ao fracasso desde o início William Holden. No início da década de 1950, Audrey Hepburn estava apenas no limiar de seu destino espetacular. Tendo sobrevivido às brutais dificuldades da Segunda Guerra Mundial na Holanda, ela ingressou no sistema de estúdios de Los Angeles armada com um espírito resoluto e uma modéstia refinada que contrastava fortemente com os egos extravagantes típicos da indústria cinematográfica. Ela não tinha qualquer interesse em glamour superficial. No fundo, Audrey ansiava por uma existência descomplicada, um lar sereno, um companheiro dedicado e a oportunidade de criar uma família. Sua grande oportunidade surgiu em 1953, quando conseguiu o papel principal na comédia romântica Sabrina, uma produção que rapidamente a catapultou ao estrelato mundial. Simultaneamente, longe das luzes ofuscantes do estúdio, uma narrativa completamente diferente começava a se formar. Foi nesse mesmo set que ela cruzou o caminho de William Holden. Já um titã consagrado do cinema, Holden exalava uma aura carismática e autoconfiante, navegando pelas exigências peculiares da fama com a facilidade prática de um veterano da indústria. Para uma Audrey sobrecarregada, a postura firme de Holden proporcionava uma profunda sensação de segurança. Conforme a produção avançava, um vínculo orgânico floresceu. Eles compartilhavam risadas espontâneas durante os intervalos, e suas conversas se estendiam intimamente muito depois do término das filmagens. O que começou como uma camaradagem platônica gradualmente amadureceu para um romance clandestino que muitos membros da equipe conseguiam perceber. A devoção de Audrey era absoluta, mas um obstáculo intransponível se interpunha em seu caminho. William Holden era casado e, para piorar a situação para Audrey, ele revelou que havia feito uma vasectomia anos antes, uma cirurgia que o tornaria permanentemente incapaz de ter filhos. Como o maior sonho de Audrey era ser mãe, essa revelação despedaçou seu mundo. O futuro idílico que ela havia imaginado com ele era fisicamente impossível. Consequentemente, apesar da profunda admiração que sentiam um pelo outro, ela se obrigou a tomar a dolorosa decisão de deixá-lo para trás. Às vezes, o amor mais autêntico é justamente aquele que o destino se recusa a conceder. Em seguida veio a união construída sobre começos otimistas Mel Ferrer. Após a dor silenciosa da separação de William Holden, Audrey gradualmente redirecionou seu foco para sua carreira em ascensão. A indústria do entretenimento lhe oferecia oportunidades sem precedentes. Contudo, em meio à crescente fama, o coração de Audrey continuava a ansiar por uma realização pessoal e sólida que nenhum sucesso de bilheteria poderia proporcionar. Ela almejava estabilidade. Foi nesse contexto emocional que ela desenvolveu um profundo laço com Mel Ferrer. Ferrer era muito mais do que um galã de Hollywood comum. Ele era um artista profundamente intelectual e contemplativo, com uma dedicação intensa à sua arte.
Como ator e diretor talentoso, ele compartilhava da profunda admiração de Audrey pelo teatro, pela literatura e pela arte de contar histórias. Em vez de se envolverem em conversas superficiais sobre a indústria, seus diálogos frequentemente mergulhavam em complexas explorações de filosofia e expressão artística. Para Audrey, essa sinergia intelectual era revitalizante. Em 1954, o casal trocou votos em um casamento íntimo na Suíça. Naquele momento, o consenso geral era de que Audrey finalmente havia encontrado seu par ideal. Um homem capaz de conduzir sua carreira em ascensão e, ao mesmo tempo, nutrir seu espírito sensível. Por um período significativo, essa visão otimista se materializou em realidade. Eles colaboraram profissionalmente e apoiaram fervorosamente os projetos criativos um do outro. Ferrer notavelmente dirigiu sua esposa na adaptação para a Broadway de Undine, um triunfo teatral que garantiu a Audrey o cobiçado Prêmio Tony. Para o mundo exterior, eles projetavam uma imagem de união refinada. O ano de 1960 trouxe a chegada de seu filho Sean. A maternidade presenteou Audrey com uma alegria profunda que nenhuma conquista cinematográfica poderia igualar. Pessoas próximas notaram que ela irradiava uma tranquilidade recém-descoberta. Contudo, por trás das fotografias impecavelmente compostas, a base do seu matrimônio se deteriorava gradualmente. As exigências implacáveis da fama, as agendas exaustivas e os ressentimentos não expressos foram gradualmente abrindo um abismo entre marido e mulher. Rumores de inveja profissional e desavenças privadas começaram a ecoar nos círculos internos de Hollywood. Por fim, após 14 anos juntos, o casamento chegou ao fim em 1968. Às vezes, uma afeição que surge com imensa promessa se extingue lentamente em um distanciamento silencioso. Mais uma vez, Audrey se viu em busca da serenidade duradoura que sempre almejara. Essa busca beca levou a um homem que lhe ofereceu um novo começo, Andrea Doty. Após o fim de seu longo casamento com Ferrer, Audrey entrou em uma fase muito mais introspectiva de sua vida. O mundo do cinema continuava a adorá-la, oferecendo-lhe lucrativos papéis principais. No entanto, a radiante atriz estava deliberadamente se afastando dos holofotes. Seu principal objetivo havia mudado completamente para garantir uma vida tranquila e comum. Durante um passeio de iate pelo Mediterrâneo em 1968, ela cruzou o caminho de Andrea Doty. Doty, um psiquiatra italiano, era extremamente culto e carismático e representava um contraste marcante com os figurões da indústria que Audrey normalmente encontrava. Enquanto os cineastas frequentemente viviam em um turbilhão de melodrama, Doty projetava uma calma analítica e realista. Para Audrey, essa dinâmica parecia a oportunidade perfeita para uma mudança completa de vida. Em 1969, o casal se casou em uma cerimônia modesta em Roma. Pessoas próximas alimentavam a esperança de que esse casamento em específico finalmente lhe proporcionaria a dinâmica familiar reservada e confiável que ela tanto buscava. Pouco tempo depois, ela celebrou o nascimento do filho Luca. A maternidade imediatamente recolocou Audrey no centro das atenções. Ela se mudou principalmente para a Itália e a Suíça, dedicando-se a criar seus filhos em vez de buscar agressivamente roteiros de grandes sucessos de bilheteria. Por um período, sua rotina diária pareceu harmoniosa. Gradualmente, porém, rachaduras começaram a surgir na fachada de seu novo casamento. Os tabloides começaram a divulgar alegações sobre as indiscrições românticas de Doty com outras mulheres. Inicialmente, Audrey tentou ignorar as fofocas dolorosas. Tendo já superado um casamento fracassado, ela nutria um desejo desesperado de salvar esse relacionamento. Mas os sussurros persistentes provaram ser impossíveis de silenciar. Com o passar dos anos, o abismo emocional que separava o casal tornou-se demasiado grande para ser escondido. O santuário de paz que ela vivia, ela havia imaginado, estava se desintegrando diante de seus olhos. No início da década de 1980, o vínculo matrimonial havia desmoronado completamente.
Audrey e Andrea Doty se separaram formalmente, concluindo mais um capítulo turbulento em sua busca de uma vida inteira por um romance inabalável. Para a amada atriz, a tristeza era aguda, embora dolorosamente familiar. Às vezes, a promessa brilhante de um novo e belo capítulo se transforma lentamente em mais uma despedida dolorosa. Isso marcou o início de seus anos de tranquilidade longe do glamour de Hollywood. No final da década de 1970, Audrey Hepburn havia acumulado uma vida inteira de experiências que a maioria das pessoas mal conseguia imaginar. Ela era uma das artistas mais veneradas do século XX e idolatrada mundialmente por suas obras-primas cinematográficas. Sua graça inata e seu senso de moda inigualável a transformaram no emblema máximo da Hollywood clássica. No entanto, o fascínio da celebridade havia se dissipado completamente. Após a separação de Dot, Audrey deu uma guinada silenciosa, porém monumental. Em vez de buscar mais reconhecimento, ela optou por se afastar da indústria do entretenimento para priorizar seus maiores tesouros, seus filhos. Audrey frequentemente afirmava que criar seus filhos lhe proporcionava uma profunda satisfação que nenhuma estatueta dourada jamais poderia replicar. Ela dedicou toda a sua energia a nutrir Sean e Luca, esforçando-se para lhes proporcionar a sólida educação que lhe faltou na própria juventude. Esses anos não tiveram o brilho extravagante das décadas anteriores, mas foram infinitamente mais gratificantes, dividindo seu tempo entre a Suíça e a Califórnia. Audrey desfrutava de um estilo de vida que lhe parecia maravilhosamente mundano. Simultaneamente, outra profunda evolução se enraizava em sua alma. Ao longo da década de 1980, Audrey começou a canalizar sua influência para esforços humanitários globais ao lado da Unicef. Por ter vivenciado pessoalmente os horrores da guerra na Europa quando jovem, ela nutria um vínculo intenso e empático com crianças marginalizadas que sofriam em todo o mundo. Ela viajou para alguns dos territórios mais pobres do planeta, lutando fervorosamente contra a fome e a pobreza globais. Essa cruzada filantrópica revitalizou sua existência, dando-lhe um novo propósito. A estrela que outrora encantara os cinéfilos havia se transformado em uma defensora incansável dos que não têm voz. Foi precisamente durante essa era discreta e focada que uma nova figura entrou suavemente em sua vida. Era um homem cuja presença constante finalmente lhe proporcionaria o refúgio emocional que ela buscara por toda a vida, Robert Wolders. No início da década de 1980, Audrey já havia se desvencilhado completamente da identidade de atriz frenética correndo de um estúdio para o outro. As décadas de prestígio cinematográfico deram lugar de forma natural a uma existência introspectiva ancorada em laços familiares e filantropia global. Ela conhecera intimamente o amor apaixonado, as complexidades do matrimônio e a profunda tristeza. Acima de tudo, percebeu que a adoração global raramente se traduz em alegria interior. Foi durante essa fase serena de sua jornada que ela conheceu Robert Wolders. Wolders, um ator holandês com trabalhos em diversas emissoras de televisão, vivia muito além do frenético holofote dos paparazzi que perseguia as celebridades tradicionais. Caracterizado por sua natureza gentil e profundo respeito, ele conduzia a vida com uma segurança discreta que Audrey achava incrivelmente reconfortante. Seus caminhos se cruzaram por volta de 1980. Não em meio aos flashes caóticos de uma estreia de cinema, mas através da apresentação discreta de conhecidos em comum. O vínculo entre eles se desenvolveu em um ritmo deliberado, enraizado em conversas profundas, empatia mútua e histórias de vida paralelas. De diversas maneiras, Wolders compreendia a alma de Audrey em um nível que seus parceiros anteriores não conseguiam alcançar. Espelhando o próprio passado dela, ele havia passado seus anos de formação na Europa e carregava as marcas psicológicas persistentes da guerra. A herança cultural compartilhada e os temperamentos tranquilos facilitaram uma comunicação natural totalmente desprovida das pressões externas opressivas que sufocaram os romances anteriores de Audrey. Em nítido contraste com seus relacionamentos anteriores,
Essa parceria era desprovida de teatralidade e exploração sensacionalista. Não havia escândalos nos jornais, nem escrutínio sufocante da mídia. O que existia em vez disso era uma genuína companhia. Eles dedicavam seus dias a explorar o mundo, desfrutando de tardes tranquilas na Suíça e colaborando intensamente nas crescentes missões beneficentes de Audrey com a UNICEF. Pessoas próximas frequentemente destacavam uma mudança notável no comportamento de Audrey. Ela parecia despreocupada, profundamente satisfeita e completamente em paz. Após décadas buscando segurança emocional em uniões inevitavelmente fragmentadas pela fama, Audrey finalmente descobriu uma raridade preciosa. Ela encontrou um amor definido por sua tranquilidade. Muitas vezes o romance que se materializa com o mínimo de alarde se torna aquele que possui o maior significado. Ele era o parceiro que ela mais prezava. Nos últimos anos de sua vida, Audrey vivia em uma realidade completamente distante do universo ofuscante de Hollywood. Os estúdios agitados e os fotógrafos incansáveis haviam se dissolvido organicamente no passado. Em seu lugar, existia uma realidade serena transbordando calor familiar, incansável ativismo humanitário e a parceria inabalável de Robert Wolders. Nessa fase da vida adulta, Audrey já havia superado muito mais do que sua cota de turbulências amorosas. A dolorosa separação precoce de William Holden, o longo casamento com Mel Ferrer e a amarga traição de Andrea Dotti moldaram fundamentalmente sua percepção de intimidade. Contudo, ao lado de Robert Wolders, a atmosfera era completamente diferente. A devoção deles não foi forjada no calor intenso dos romances de celebridades nem sustentada pela fascinação do público. Em vez disso, estava ancorada em uma paciência duradoura, uma profunda ternura e uma reverência mútua inabalável. Wolders apoiava com entusiasmo os esforços filantrópicos de Audrey, acompanhando-a frequentemente enquanto ela levava ajuda a populações devastadas em todo o mundo. Ele estava ao lado dela como um pilar inabalável de tranquila fortaleza. Os visitantes que conviviam com o casal sempre se maravilhavam com a harmonia da vida que compartilhavam. Eles apreciavam diálogos descomplicados, jantares íntimos e longos passeios longe dos olhares do público. Para uma mulher que passara a maior parte da vida sob o olhar atento das massas, essa normalidade cotidiana proporcionava um alívio imensurável. Tragicamente, no início da década de 1990, a saúde de Audrey começou a se deteriorar quando ela enfrentou uma grave doença. Durante aqueles últimos meses angustiantes, Robert Wolders permaneceu firmemente ao seu lado. Ele ofereceu a mesma devoção serena que caracterizou o vínculo entre eles desde o primeiro dia. Quando Audrey Hepburn deu seu último suspiro em 1993, Wolders ainda era o homem que segurava sua mão. O casal nunca se casou oficialmente, mas sua união espiritual perdurou até o fim. Após uma odisseia de uma vida inteira em busca de um amor inabalável, o romance que finalmente concedeu a Audrey plena serenidade foi a parceria discreta que floresceu em seus últimos anos. O legado de Audrey Hepburn serve como um lembrete comovente de que até mesmo os ícones culturais mais brilhantes abrigam vulnerabilidades humanas profundamente compreensíveis. Oculta por trás do glamour sofisticado e dos triunfos cinematográficos, havia uma alma que dedicou sua vida a buscar algo notavelmente puro, um amor duradouro e verdadeiro. Através de esperanças frustradas, casamentos fracassados e décadas sob os holofotes, essa tranquilidade esquiva finalmente se manifestou na bela relação que ela cultivou com Robert Wolders. E talvez essa seja a lição mais bela que seu legado nos transmite. A forma mais genuína de amor raramente é a mais teatral. Em vez disso, é aquela que permanece para sempre. Se você se interessa por narrativas que exploram a era de ouro do cinema e as realidades ocultas de seus maiores luminares, considere se inscrever no canal. Inúmeras outras histórias inesquecíveis estão esperando para serem compartilhadas.